Amém, amados? Vamos colocar em pé. Nós estamos dentro do livro de Zacarias. Chegamos no capítulo 2. E hoje nós vamos ler o versículo de número 10. Para mim, dentro daquela cota de versículos que eu amo, esse daqui é um deles. Não tenho nenhum receio em falar isso. Nós estamos com um probleminha até que só tem paciência aí, viu, irmão? Eles estão fazendo o possível lá, mais que o possível, né? Amém? Vamos lá. Canta-te e alegra, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, assim diz o Senhor. O tema da mensagem é dia de festa, dia de festejar. E eu não sei como você está olhando para 2026, mas eu quero te ensinar nessa mensagem a olhar pelo prisma da visão de Deus. E o prisma da visão de Deus tem festas. O nosso Deus é um Deus de festa. Ele só não é brasileiro, mas Ele gosta de uma festinha. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita e queremos que ela seja bênção nas nossas vidas. Prepara cada coração agora para receber o desafio dessa palavra em nome de Jesus, Senhor. Pode sentar, meu querido. Quando Zacarias, nós falamos no capítulo 1, toda a questão que Deus passa a chamá-lo para a reconstrução do templo, ou para pelo menos incentivar Zorobabel. Nós falamos domingo passado sobre alguns aspectos, mas eu quero começar de lá com uma questão. Como é difícil diante do caos, diante da incerteza, diante da insegurança, diante de situações que nos tornam impotente, você olhar e talvez crer na oração. Porque são nessas horas de luta e de dificuldade que podemos sim sofrer dúvidas. Porque temos um ditado maligno popular que diz: quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Quanto mais eu oro, parece que as coisas ficam mais difíceis. Amém? Elias, orienta os visitantes, por favor. Tem vários lugares aqui. Deus abençoe. Eu vou ter que treinar intercessão e introdutório, não sei como chama isso. Amém. Amém. Vamos lá. Então, dentro desse quadro, vamos recapitular alguma coisa e trazer no contexto de hoje. Sim, nós estamos vivendo, talvez, algumas questões muito complicadas, 2026. As revelações lá do terrível Epson, as revelações, né, golpe, não golpe, aquela coisa tudo que nós nos abominamos, tem o cão-orelha, tem outras situações aparecendo, e não tem como você não chegar naquele momento. E aí, meu amado, tem alguns filósofos, Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer, eles não são cristãos, dois deles têm um lar, né? Mas eles vão levar um questionamento que às vezes faz sentido para nós, a barbárie da humanidade. É o que uma autora, Arendt, escreve sobre a barbárie que se tornou normal nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Tudo isso, meu amado, estava no conflito daquele povo. Eles eram oriundos de um cativeiro. E eles chegaram, arrumaram a casa, nós vimos isso no livro de Ageu. E Deus falou: não, legal, não tem problema de você comprar uma casa num condomínio, ou um prédio, ou um apartamento. Eu não tenho dificuldade de você comprar um carro X, eu não tenho dificuldade. Só que eu quero também que vocês se preocupem com a minha casa. E esse se preocupar com a casa, meu amado, não é fazer sacrifício, é ser fiel naquilo que Deus tem te abençoado. Eu, particularmente, quem me conhece, sou pastor há mais de 40 anos, eu não gosto de fazer campanha. Vamos fazer uma campanha para pôr ar-condicionado. Porque vai ter pessoas que têm condições, vai ter pessoas que estão passando por um momento difícil. E às vezes essa pessoa fica constrangida, ou então ela vai para uma informação errada, que quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Não, não é isso. Seja fiel, que Deus é fiel. É essa conta que nós precisamos fazer. Então, diante de tudo isso, nós vimos no capítulo 1 a contradição, parece um antagonismo de Deus. Lá atrás ele fala destrua o templo, e agora ele fala construa o templo. E eu expliquei o motivo, e nós vamos falar um pouquinho mais, que é exatamente por causa desse versículo. Então, nós vamos olhar para tudo isso e entender. A restauração de Jerusalém era uma obra divina, com uma finalidade divina. Você pode trazer isso aqui para os meus dias, ou para os nossos dias, meu amado? A restauração que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida tem uma finalidade.
Não é uma questão de destino, ou de karma, ou de escrito nas estrelas, né, como a Espíndola cantava. Não, é uma questão de você olhar, e por mais que o nosso cognitivo racional não consiga entender, é a soberania de Deus. Se eu te falar que você está aqui hoje, e Deus já sabia que você estaria aqui hoje, talvez você ache que é uma coisa falada aleatoriamente, ou até para impressionar. Mas se você olhar para a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, tem uma verdade tremenda aí. É um Deus que conhece a minha vida, a sua vida, e sabe quem estaria aqui hoje, inclusive quem está faltando, e até os motivos pelos quais. Então, se nós não entendemos essa soberania de Deus, nós começamos a olhar para o caos. E aquilo que Nietzsche fala, quanto mais você olha para o caos, mais o caos te chama, mais a angústia te chama. Então, quando esse momento Deus fala assim, olha, eu quero restaurar, né, Jerusalém, e aqui especificamente o templo, ele estava falando assim, olha, eu quero que você entenda o que é o meu senhorio. Eu não quero que vocês confiem no templo, mas quem está no templo. Eu não quero que vocês confiem nas paredes religiosas. E esse é um problema muito sério, principalmente da cultura ocidental brasileira. Nós somos uma cultura luso, uma cultura povoada e colonizada, não povoada, colonizada. E nós ficamos muito tempo, e não vamos entrar em história, que até 1808, onde há um rompimento, onde vem a família aqui e transforma o Brasil quase mais importante que Lisboa. Mas essa cultura, essa mentalidade, aquilo que Jung fala, faz um arquétipo, faz um modus operandi. E é por isso que às vezes o brasileiro, ele se empolga muito, ele vai muito na questão das mídias sociais, o cara está aparecendo, deve ser bom, e não sabe os bastidores, aquilo que Nelson Rodrigues, um cara, escreve pesado, mas ele fala, você não sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Então quando Deus começa a falar assim, olha, eu não estou preocupado com a religiosidade, agora não se assuste com o que eu vou te falar, para Deus, igreja nenhuma salva. A Monte Hebron pode ajudar, porque a Monte Hebron é a queridinha de Deus, brincadeira, se você for. Mas a igreja nenhuma salva. Mas nós precisamos da igreja por causa da comunhão, do relacionamento, coisa que eu já venho falar de todos os profetas menores, porque é isso que ele vai combater. Então o que Deus está falando, gente, eu quero trazer um novo paradigma, não é a religiosidade, mas é o que nós vivemos na relação com Deus. E isso tem que mudar todo o meu perfil. Aí eu venho para a igreja, por mais que esteja chovendo, começou a chover, ou por mais que esteja um dia quente, um dia frio, por mais que eu tenha até outras atividades, tá? E eu tenho que vir para a igreja e dizer, não, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos, por mais que eu não os conheça. Mas na comunhão dos irmãos há um mover. E às vezes, meu amado, em Curitiba a praia fica 80 quilômetros, né? A praia é mais próxima. E tinha uma pessoa que orava para comprar uma casinha na praia. Pastor, Deus tem que me abençoar. Eu até barganhava, amém, Deus abençoou. Aí de repente ele sumiu. Aí eu falei, meu amado, já faz algum tempo que você não vem. Pastor, é que eu vou sexta-feira, saio do serviço, já vou, pego a minha família e vou para a praia. Aí é sexta, aí sábado a gente curte. Aí no domingo de manhã dá uma preguiça de voltar. Aí eu falei para ele assim, rapaz, eu gostava de você sem a casinha na praia. Aí ele entendeu o recado. Então, às vezes, o que entra? Prioridades. E nós vamos, ao longo desses profetas, principalmente quando chegamos em Malaquias, falamos sobre escolhas. Isso que o coaching está falando, isso que a psicologia comportamental está falando, que nós precisamos entender. A vida é feita de escolhas, nós precisamos avançar nisso. A providência de Deus sempre contempla a nossa fé e age pela soberania dele. Ele contempla a nossa fé, mas não é a nossa fé que vai barganhar com Deus. Não é a nossa fé que vai colocar Deus numa situação que ele se vê obrigado a fazer, não. E eu vou dizer, sexta-feira, eu dando aula para os meus alunos, eu falei, e eles ficaram assim, é verdade. Coisa que uma vez eu já falei aqui na mensagem. Biblicamente falando, ninguém precisava orar. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor. Deus cria todas as coisas. Então, por que a gente ora? A gente poderia, então, para não deixar de orar, só agradecer. Senhor, eu te agradeço por essa promoção que ainda não chegou, te agradeço por esse novo emprego que nunca chegou, que ainda não chegou, ainda não chegou. Eu te agradeço por esses boletos que vão ter um milagre. Eu te agradeço, porque, mas então por que nós oramos? Para que eu e você sejamos treinados na fé. Amado, nós somos humanos, terráqueos. O pior ainda, nós somos tupiniquins. E nós temos essa mentalidade, então nós precisamos de disciplina, nós precisamos de regra. Se você não tiver regra, você tem um carro potente, você coloca 200, 180, não sei quanto um carro vai, mas vamos botar 200. Você põe na estrada, o carro tem segurança, oferece mas tem uma lei, que diz que é 110. Não, mas essa lei não bate com o meu carro, não bate.
Essas regras chama-se de convivência. É isso que Deus estava querendo fazer. Porque o povo reclamou, Deus, o Senhor mandou a gente fazer essa festa, vamos colocar nos dias atuais, fazer o culto assim, o louvor aqui, a mensagem aqui. Agora o Senhor falou que está tudo errado? Deus falou, porque vocês fizeram de uma forma mecânica. Aquela coisa de você levantar e cantar porque está aqui, eu pregar porque eu sou o pastor, estou pregando, estou na escala. Mas você precisa entender. Eu orei a semana inteira por essa mensagem. Eu tenho certeza que a Raquel, não, como que é o nome dela? Laura. A Laura orou pelas músicas. Eu tenho certeza, Laura, fique em paz, porque ontem eu chamei a Raquel verdadeira de Vitória. Então eu, para confundir, não. Por isso, quando eu vou fazer o teu casamento, todo o pessoal escreve um nome bem grande, desse jeito. Uma vez só que eu troquei os nomes. Bem que o pessoal me conhecia. Mas voltando aqui, então, toda essa questão sim, nós preparamos por quê? Porque nós cremos que Deus tem uma mensagem. Quando eu falei assim, que eu achei que nós iríamos orar, porque eu sinto que as orações que estão sendo feitas aqui, tem que continuar, porque eu não sei como você chegou, mas Deus sabe como você chegou. E talvez é uma única palavra liberando vida que vai fazer toda a diferença, que é essas questões que nós precisamos entender. Então, Deus não escreve em linhas tortas. Já viu esse ditado popular? Deus escreve em linhas tortas. Não, meu amado, somos nós que entortamos o papel. Deus sabe, Deus conhece, Deus tem. Era isso que Deus queria que o povo entendesse. Mas Deus, a Babilônia, olha o Egito, tá? E o Egito vai se unir com a Etiópia daqui a pouquinho. E Deus fala, não se preocupe com isso. Desde o começo, quando Deus pega Josué, lá atrás, fala, Josué, olha, você vai entrar nessa terra que eu te prometi, lá tem 7 nações, e Deus dá um nome de cada uma dessas nações. Essas nações vão se levantar contra você, porque, meu amado, você começa a prosperar, você já viu aquela palavra chamada inveja? As coisas começam a dar certo, você já viu que a pessoa, mas não sei, como é que ele comprou isso aqui? Sei não, hein? E daí começa. Daqui você já virou traficante, bandido, você está ligado ao Banco Master, quer dizer, daqui já virou tudo. Porque às vezes a pessoa não pode olhar assim, por isso que redes sociais é complicado, né? Não pode olhar, uau, eu conheço esse cara aqui, Deus está abençoando ele. Ou ele está sendo inteligente para ganhar esse recurso, não importa, mas Deus pode me abençoar. E se Deus me abençoar, eu posso ter talvez algo que uma pessoa próspera não tem, que é a paz de espírito. Que é a paz de espírito. O favelado se suicida. O bacana se joga da cobertura. Qual que é a diferença entre eles? Um vai se jogar na linha do trem e o outro vai pular da cobertura. Mas qual é a motivação deles? Vazio existencial. E é isso que nós estamos vivendo. Por isso que a sociedade ela está tão complicada nesse sentido. Então, não entorte o papel e não tente interpretar as entrelinhas. Tem um momento que a gente só tem que aceitar. E aí, meu amado, é uma questão de coisa tremenda. Porque às vezes Deus permite um raio cair para toda uma estrutura familiar começar a conversar e a se alinhar. E esse é o Deus da soberania da minha vida e da sua vida. Então vamos lá, eu peguei o versículo 2 até chegar ao 10, não se preocupe, nós vamos acabar no horário. Então eu disse, para onde vais? E ele me disse, para quem não sabe, toda visão, todo o livro de Zacarias é visões. Tá? Ele não cheirou, ele não fumou, não, é visões, Deus traz visões para ele. É o profeta que mais tem visões depois de Ezequiel. Tá? E nessas visões ele escreve, que Deus mandou ele escrever. E no capítulo 2 aparece um anjo, começa a caminhar com ele, ele vem com um cordel de medir, e depois aparece um outro anjo para interpretar o que ele está fazendo. Olha que coisa muito doida, né? Mas essa palavra, e ele me disse, vou medir Jerusalém, no hebraico, essa palavra é a palavra madat, que significa mensurar, mas eu gosto muito da segunda probabilidade, analisar. Sabe por quê? Porque tem um profeta lá atrás que nós estudamos, que diz que Deus, ele está com um cordel, com uma coisa para medir. E ele fala que ele está medindo eu e você. E aqui ele fala que está medindo Jerusalém, que nós também podemos colocar dentro da nossa estrutura, ou seja, não é efeito especial, não é que está, é melhor apagar, viu? Que é o seguinte, presta atenção nisso, Deus mede. Deus mede. A parábola daquelas 2 pessoas no templo eu acho fantástica, que entra,
Um lá está assim, eu sou o cara, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então Deus, Senhor, quase intimando a Deus. E o outro lá, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou fiel em tudo isso, mas eu brigo muito em casa, eu sou um cara chato. Eu sou um cara chato com meus funcionários, eu sou um cara nervosinho no trânsito. Senhor, tá? Tenha misericórdia. Eu sou um pecador. O que Jesus fala? Esse segundo aí teve as janelas dos céus abertas. Porque não é que você levantar a mão aqui, você pular, falar em línguas, ou você vir aqui orar, e a pessoa que está orando é por você pôr a mão na cabeça, ou pôr a mão no teu ombro, ou profetizar ou não profetizar, ou ficar naquela unção do desequilíbrio, empurra até a pessoa cair. A questão não é essa. A questão é, Deus está te analisando. E aí Deus pode usar uma dessas pessoas, ou todas elas, para te dar uma única palavra. Que às vezes você não vai entender. Ou às vezes vai ser rema no seu coração. E é isso que nós precisamos entender. Então, o cordel de medir, em hebraico, shevel mitad, evoca a ideia de planejamento, demarcação e até mesmo avaliação. Como eu disse, eu prefiro essa segunda possibilidade. Nossa vida está sendo avaliada. Há um momento que Daniel tem uma visão, apesar de ser para o rei, é para mim e para você. Pesado foste na balança. Meu amado, você já pensou se Deus agora começasse a pegar cada um de nós, vai começar por mim, e pesar na balança dele? Ah, pastor, mas talvez o fulano seja mais santo que eu. Não, não é isso. Deus sabe até onde eu posso ir. Deus sabe os meus limites. O que Deus vai cobrar é aquilo que eu posso. Deus não vai pedir super santidade. Deus não vai pedir que eu seja um Pedro, que a minha sombra sai curando. Deus vai pedir que talvez, lá na minha sala de aula, ou qualquer em outro lugar, ou mesmo no restaurante, eu tenha a ousadia de orar e profetizar. E dizer, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, porque às vezes nós ficamos nesse ufanismo, né? Que esse triunfalismo coaching criou, que nós estamos achando que somos a última igreja, né? De Uberlândia. Nós somos a igreja que vai marcar a cidade. A igreja é para servir a cidade. Não, nós precisamos servir as pessoas. Eu quero que essa casa sirva a você. Eu quero ser o pastor, que você liga, pastor, ora por mim, que estou quase matando minha mulher aqui. Ora por mim que eu estou quase matando meu marido. Ora por mim que eu estou codificando. Não importa. Ora por mim que eu vou entrar para uma reunião. Eu quero ser o pastor que às vezes você venha, pastor, está difícil. As minhas situações estão muito difíceis. E eu quero trazer uma palavra de Deus. Porque eu sei que nós estamos sendo avaliados. Deus sabe que as decepções podem gerar dúvida no coração das pessoas. Sim. Meu amado, na quinta-feira eu dei uma aula sobre a geração, o que está acontecendo. Eu dou aula segunda, quinta e sexta, tá? O que está acontecendo no momento, em função da política, em função de um monte de coisas. As pessoas estão decepcionadas. Se você aleatoriamente pegar 10 pessoas, direito ou esquerdo, não vem ao caso, você vai votar? Ah, eu estou pensando que não, desistir. Sabe, depois que o Supremo fez isso, depois que as pessoas estão desistindo. E automaticamente as pessoas também estão desistindo de sonhar. Ah, mas você não tem uma promessa lá atrás que Deus iria... Ah, mas sei lá. O que nós não entendemos, e aí o coaching faz sentido, que o processo para chegar no propósito. Mas eu vou usar uma palavra mais bíblica, a maturação. É aquilo que Paulo vai trabalhar em Filipenses e Gálatas, que Charles Swindoll coloca um título fantástico. Eu e você precisamos viver acima da mediocridade. E não é a mediocridade de carro, de casas, mansões. Não, é a mediocridade de ter certeza da nossa existência. Como é gostoso, seja em qualquer situação, seja para comer um sanduíche, tá? Na casa do sanduíche, seja para comer um cachorro quente, seja para comer um sushi, né? Ou seja, você olhar para tudo isso e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque uma das coisas que tem faltado, e o coach, de novo, faz sentido, mas a palavra de Deus já estava dizendo antes em Provérbios, que a gratidão alegra o coração. O que Deus queria com esse povo é que eles, olha, gente, eu sei que vocês vão ter dúvida, mas não tenha. Olha para trás. Se lembra a mensagem do domingo passado? Quantas bênçãos. Veja, coloca na balança, analise, comece a trazer. As dúvidas podem nos atingir, mas não devem fazer morada em nós. Não tem como não ter dúvida. Você vai comprar um carro, tá? Você olha matematicamente, você está ali apertado, só dá para soprar um pouquinho. Você fica com medo, você fica seguro, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Você vai fazer qualquer outro, eu estou colocando no aspecto financeiro, que é o que mexe mais com o ser humano.
É claro, né? Você comprou um terreno, você comprou alguma coisa, você fica, e agora, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Meu amado, todos nós temos dúvidas, todos nós podemos ficar, ou nos afligir com o tamanho da insegurança. Mas aquela hora que eu amo a vida de Caleb, quando Caleb chega para Josué, e ele fala assim, eu quero Hebron, e Josué fala, ô Caleb, você viu que tem 3 gigantes lá, cara, 3, não é 1, é 3, você não quer outro lugar? Eu falei, não, eu quero aquele lá, é a promessa que Deus da minha vida. Quantas pessoas desistem das promessas? O que é promessa? Às vezes é alguma coisa que Deus ministrou na tua vida, mas às vezes é alguma coisa que Deus usou uma pessoa para orar. Eu tenho aqui, eu sempre falo aqui, vocês estão aqui? Tanto faz. Eu tenho aqui a minha listagem de pessoas que já oraram por mim, aqui no Brasil, fora do Brasil. Tem coisas que já aconteceram? Já. Tem coisas que quando muda o ano, eu falo, Deus, isso aqui ainda está faltando, não que eu cobre dele. Eu falo, Deus, quando chegar a hora e eu estiver pronto, eis-me aqui, Senhor. E é coisa que nós precisamos entender. Então, quando você enfrenta uma situação, abra a mão. Jerusalém, aí o versículo 4, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. Aqui parece uma contradição e eu já vou falar. Como que uma cidade naquela época pode não ter muros? É mesmo quando você fala assim, ó, Deus chega e fala assim, ó, não faça mais nada. De vez em quando eu esqueço de ligar o alarme aqui, né? E às vezes o senhor não ligou o alarme, sorte que não aconteceu nada. Eu falei, mas o alarme celestial estava ligado. Nisso não quer dizer que a gente não deva ser prudente. Mas estou falando que há momento que a gente tem que olhar e dizer, peraí, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra ser habitada, é a palavra yashab, que significa habitar, olha que coisa linda, ser estabelecido. Morar numa cidade é uma coisa, ser habitante dela é outra. Você mora pagando aluguel, ser habitante você tem casa, você tem estrutura, você tem raiz. A palavra ser estabelecido significa que você tem um projeto. Meu amado, posso fazer uma pergunta? Responda para você. Qual é o teu projeto mesmo, já que o Brasil começa depois do Carnaval, para 2026? Qual é o teu projeto na área psicoafetiva? Eu quero casar, quero namorar. Profissional, eu quero fazer esse curso, eu quero crescer aqui, eu quero fazer aquilo outro. Seja qual área. Porque Deus tem um projeto para você. E o projeto que Ele tem é, dobre os teus joelhos e entregue o teu coração. Nós temos projeto, mas voltando para nós. Às vezes passa anos, sai anos, todo dia eu acordo para tomar o meu café, aquele que Chico Buarque cantava, é a ciranda da vida. Não, eu e você não estamos presos à ciranda da vida. E nem somos, tá? Para empurrar com a barriga. Ou vida leva eu, nós precisamos entender que Deus permite, Deus quer que eu e você assumamos o que Ele quer nos estabelecer. Então, eu e você podemos fazer planos e devemos fazer planos. A palavra de Deus fala. Provérbios, olha, faça muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A diferença é que quando você faz planos, e você pede a bênção de Deus, você descansa, que se não deu certo, Deus sabe o que está fazendo. Aí é soberania. Aí é soberania. E é isso que talvez eu e você precisamos entender. Numa reunião com David Wilkerson, autor da Cruz do Punhal, a Ângela traduziu o material dela, né? Eu nunca esqueço, numa reunião, ele falou assim, ele tentou fazer um evento no Times Square, né, e não deu muito certo. Ele falou assim, a partir de hoje nós não vamos pedir para Deus abençoar mais nada. Imagina, pastores ouvindo isso, né, pastor Hélio? Deus vai abençoar mais nada, não vamos pedir não. Opa, como assim? Aí ele completa com a frase para mim, fantástico. Nós vamos pedir os planos de Deus, porque eles já vêm abençoados. Talvez seja isso que nós precisamos entender que é estabelecido. Então é uma imagem de bênção, superabundância, que contrasta com a Jerusalém arruinada. Meu amado, talvez você esteja olhando uma Jerusalém particular arruinada, seja qualquer área. E talvez Deus está olhando o que Ele pode fazer quando você entregar, quando você confiar, quando você descansar. É fácil? Não é fácil, meu amado. Por isso que eu fico doido, é o Silas falando, tá? Eu fico doido, e eu falo isso para os meus alunos que vão ser futuros pastores, com esse tipo de mensagem só triunfalista, porque elas criam um monte de decepções. Olha, Deus está mostrando. Quando eu comecei Zacarias, o que eu fiz? Eu peguei eu peguei um determinado profeta, né? Não vou falar quem que é o David, ou quem que é a pessoa, né? E nem se ele é Leonardo, né? E aí eu pegando, desde 2000, tudo que ele falou que ia acontecer. Este ano vai ser um ano, tal. Meu amado, caracas,
Era para tudo estar resolvido. Só que quando você fala atingir uma ou duas pessoas, amém por isso. Mas é muito sério a decepção e a frustração que muitas pessoas têm. Porque o pastor orou, o pastor falou assim, principalmente na questão de barganha, se você entregar agora, não é 10%, 30% Deus vai te dar 100%. Quem que não quer matematicamente falando? Então nós precisamos entender que o que Deus quer fazer, olha, está uma bagunça, mas eu vou restaurar. Agora sou eu que vou fazer. Gratidão é outra questão, meu amado. Deus não restaura apenas, sempre vem com um upgrade. E daqui a pouquinho eu vou falar qual é o upgrade que veio nessa promessa que Deus colocou aqui. Versículo 5, pois Deus diz, serei para ela um muro de fogo. Por isso, que Deus fala, vocês não precisam de um muro, eu vou ser o muro de vocês. Amado, por isso que eu falo que esse capítulo é um dos mais lindos para mim. É Deus falando, Silão, você não precisa mais, você precisa só do meu abraço. Silão, você não precisa mais, você precisa só do meu aconchego. Silão, você só precisa do meu acolhimento. E que isso seja para nós, Igreja Monte Hebron, uma verdade. A palavra muro de fogo é uma palavra grande, palavra showmat, que significa acolher, olha só, proteger, eu acho lindo isso, acompanhar. Então não está dizendo que ele vai ser um muro de fogo assim, você está caindo num buraco lá, ele está aqui. Não, ele está dizendo, eu quero te acompanhar. Aquilo que eu já falei, o que Deus ia fazer no jardim do Éden é relacional. O que Deus buscava em Abraão era relacional. O que Deus buscou nos patriarcas foi relacional. O que Deus buscou para criar uma nação, Deus não precisava de mais uma nação, foi relacional para a vinda no Messias. E o que Deus busca na igreja hoje é relacional. Nós caímos no ativismo. A Monte Hebron sabe que é uma igreja não é ativista. E eu prefiro 1000 vezes, tá? Entenda bem, só não vai todo mundo fazer isso, por favor, tá? Mas de vez em quando você fala, pastor, domingo que vem eu vou faltar porque eu vou viajar. Família, eu vou para a praia. Que bênção! Nossa, eu fico super feliz, né? E se você for para algum país, pode levar o pastor que o pastor gosta, né? Nós precisamos olhar, meu amado, que às vezes nós impomos um ativismo, isso se torna uma marca religiosa. Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Meu amado, o meu chamado é aquilo que Deus colocou no meu coração. Você é voluntário? Eu já falei que voluntário é a maior artimanha do diabo, mercantilista e capitalista, porque você assina um termo lá, aí você não pode processar a exploração que a igreja faz em cima de você. Olha que coisa idiota. Eu sou voluntário. E tem gente que se gaba de ser crachá de voluntário, meu amado. Eu já disse aqui, eu repito de novo, eu vou repetir sempre. A primeira vez que eu, Silas, escutei a voz de Deus, audível, mas audível, não foi uma impressão. Deus falando comigo, ele disse, Silas, Silas, Silas. Todo mundo me pede alguma coisa. Ninguém me pede para ser servo. A minha vida com Deus mudou a partir dessa reflexão. O que Deus espera de nós, que nós sejamos servos. O upgrade do Senhor não apenas protegerá, esse é o upgrade, do lado de fora, mas também será a glória no meio dela. O que lembra isso? A nuvem no deserto. Amado, a gente precisa entender que a nuvem no deserto era toda a necessidade sendo cumprida. Por quê? Primeiro, durante o dia é uma sombra, é um ar-condicionado que refrescava. À noite, o deserto faz frio. Aí eu presenciei agora que eu estive lá no Saara. Faz frio, é impressionante. E aí, ele se torna uma labareda de fogo. E você consegue enxergar. Você não corre risco de um escorpião aparecer. Aí você levanta de manhã, o que eu vou comer hoje? Você só põe a mão para fora, caiu o maná. O que Deus está falando é o seguinte, está vendo? Que isso aqui remete a lá. Eu não fui a glória dos teus antepassados no meio do deserto? É isso que eu quero ser. Às vezes, meu amado, eu sei que Deus não precisa de terapia, mas às vezes eu vejo Deus sentado no trono dizendo, eu estou em crise, porque quando que esse povo vai entender o meu amor, a minha graça? Quando que esse povo vai entender que por mais que ele não esteja percebendo, eu não perdi o controle da história dele, e eu sei o que está acontecendo. Ele acha que está demorando, mas eu estou preparando. Ele acha que não vem, mas vai vir. E tantas outras questões. Então nós precisamos avançar nesse pensamento. Essa é a verdadeira essência da restauração. Não apenas construir tijolos. Deus não estava preocupado com os tijolos do templo. Tanto é que daqui a pouquinho o Zorobabel, o governador, vai procurar Zacarias e fala, Zacarias, não tem como. Aí ele repete a palavra de Ageu, a glória desse templo será maior que todas, porque a glória desse templo não vai ser o tijolo,
o painel LED, o som, uma luminária que funciona. A glória dessa igreja é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. É isso que faz a diferença. E nós precisamos avançar nisso, meu amado. Nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos entender que a glória de Deus no meu casamento, tá? Não é a casa, não é o conforto. Também por isso, quem que desconforto aqui é só idiota, né? É o conforto. Não, é a presença de Deus no seu casamento. A presença de Deus no seu relacionamento. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Qual que é a glória do seu filho? Aquela curso bam que ele está fazendo? Não. É ele fazer o curso, ser o profissional que ele escolheu, que Deus colocou no coração dele, e ele ser um exemplo. Seja em qualquer área profissional. É isso que nós precisamos entender e nós precisamos avançar. Mas ter a presença ativa, isso é a glória, e visível de Deus habitando no meio do seu povo. Este é o upgrade, Deus quer habitar no meio de nós. Porque aquele que tocar, e aí ele vem, eu pulei alguns versículos, e vem nesse versículo fantástico. E eu sei, meu amado, na carne, o que é pupila dos olhos. Essa cirurgia que eu fiz agora em novembro, né? Troquei, botei lente, né? Por isso que eu estou sem óculos, tá? Nossa, tem que pôr colírio. E parecia que tinha um tijolo no olho. Aí o médico falou, não, é só não é nada. Aí eu falei, nossa, é isso que Deus está falando, né? Porque tocar a pupila dos meus olhos. Para você entender isso, imagina Deus, está lá o nosso amigo Zacarias discutindo com ele, mas Deus, o Zacarias, deixa eu te falar uma coisa. Ele podia falar, se alguém mexer comigo, mexeu, não é comigo. Se alguém for contra você, vai ter que se ver comigo. Não. Ele falou assim, ô Zacarias, se alguém mexer com você, está tocando a menina dos meus olhos. A parte mais sensível do corpo. Eu vou sentir. Quando vem um cisquinho no olho, você não precisa ver o cisco vindo assim, né, e tentar desviar. Você sente. É a menina dos olhos. Olha só a palavra tocar, a palavra naga. Afligir, golpear. Alguns rabinos falam que tem uma cobra que veio desta etimologia. Não sei se é verdade, mas vamos lá. Afligir, golpear. Eu gosto aqui da primeira versão. Porque Deus está falando assim, ó, eles estão tentando te afligir. Aí você pensa, não, eu não estou em guerra, nós não estamos em guerra, não tem pessoas me perseguindo, né, no sentido polícia militar ou polícia civil. Nós temos essa tendência, como nós fazemos com o pecado. Não, eu não sou pecador, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E nós temos, só que somos uma pessoa extremamente irritante, medíocre, mentirosas. Tá? Então, o que é esse afligir aqui? Porque Deus está falando assim que existem situações que nos afligem. Não precisa ser uma guerra. Não precisa ser um inimigo que vem com um pedaço de pau. São situações existenciais que nos afligem. Nessa aula de sexta-feira, depois eu cheguei para trabalhar sobre as crises existenciais. Não se assuste. E as neuroses, não se assuste, que as igrejas estão produzindo. Mais medo do pecado, mais medo do diabo. E se o pastor fala alguma coisa, ele não concordou, ele escorregou na casca de banana, pronto, é o capeta. Eu volto lá pedir perdão, pastor. Que é isso, amado? Às vezes você escorregou porque você não prestou atenção. Pode ser que o diabo colocou, então você tem que orar. Mas tem coisas que nos afligem. Tem uma coisa que vai afligir o brasileiro. Nós entramos no ano de 2026, eu falei lá em dezembro, vai ser um ano complicado. Amado, pega 10 empresários aleatoriamente, pergunta se não está complicado. Porque o povo está inseguro. E o povo está inseguro, tudo seguro. Segundo, o escândalo do banco X, Y, Z, tá? Não afeta só a família tal, X, Y, Z, afeta o Brasil. Porque todas as aplicações, e tem muitas aplicações, o pessoal, quem é do sistema bancário, sabe, opa, congela ou tira para fora. Tirou para fora, fica sem. Aí nós temos a questão política. A questão política é uma incógnita. Uma incógnita. Nunca tivemos um país tão dividido. E aí nós temos, por último, o que mais tem marcado o brasileiro, é descobrir aquilo que eu esqueço o nome dele, aquele filósofo alemão que foi preso, um judeu, no campo de concentração, aquela frase pontual, aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Porque quando você olha essa barbaridade que está acontecendo, e pegaram mais uma gangue que faz atrocidades a animais,
Tá? Então, assim, você começa a olhar, mas Deus como? E até você questiona. Só que quando você fala assim, Deus, essas coisas não vão me afligir, porque maior é aquele que está em mim. Ainda que eu passe pelo fogo, já viu Isaías 43? Ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não vai arder em mim. Ainda que eu passe pelas águas, as águas não me afogarão, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então nós precisamos entender isso. Essa imagem transmite o quê? Profundidade do cuidado e do amor de Deus. Quem tocar em você, cara, está tocando ou está afligindo as meninas dos olhos de Deus. Nós precisamos confiar nisso. Isso não vai fazer da gente besta para sair enfrentando tudo, mas isso faz fazer de nós, sermos cristãos, pé no chão e dizer, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu já disse aqui que para mim esse é o versículo mais difícil da Bíblia. É o mais difícil. Porque tem coisa que você fala, Deus, na boa, como que isso aqui vai contribuir para alguma coisa? Só que depois que passa, e que você vê as soluções, resoluções que Deus colocou, você fala, uau, só podia ser Deus. Aí você pega a viola e começa a cantar, não é cantor do evangelho, mas você canta fácil, extremamente fácil, e você começa a entender que é fácil quando você tem uma dependência de Deus, e você começa a entender o carinho de Deus. Meu amado, sinônimo de amar não é sofrer não, isso é lá no Zenaide. Sinônimo de amar é você saber do cuidado e a provisão de Deus para a tua vida. É isso que tem que fazer a diferença para mim e para você, isso é o cuidado. Canta, e nós chegamos no versículo 10, eu peguei só algumas palavras, não se preocupe, nós vamos acabar no nosso tempo. Canta e alegra, ó filha de Sião. Meu amado, ó filha de Sião, essa expressão deveria ser um som agradável aos nossos ouvidos. Quando eu conversava com um rabino, o Mordecai, né, lá em Israel, ele falava assim, ele falava em hebraico, mas ele falava assim, olha, escute, filha de Sião, filha de Sião. Ele falava assim, para a questão rabínica, messiânica, é o termo mais cheio de amor, de carinho, de acolhimento. É Deus olhando para mim e para você, você como uma filha de Sião. Sião é a promessa, Sião é a cidade da paz. Sião é aquilo que Deus sempre sonhou. E Deus está falando assim, você é uma filha para mim. Meu amado, eu poderia ficar aqui mais tempo, mas eu quero avançar só dizendo isso. Eu e você, recapitulo isso. Quem vier te afligir, está afligindo a menina dos olhos de Deus. Porque você é uma filha de Sião para Deus. Há um carinho de Deus pela tua vida e pela nossa vida em geral. Avançando aqui, canta. Palavra no hebraico fantástica, a palavra Hanan, gritar de alegria. Sabe o que Deus está dizendo? Monte Hebron, grite. Aí, pastor, eu sou reformado, eu não gosto de gritar. Problema teu. Mas não estou falando para você sair gritando aqui sem nexo, tá? Eu estou falando para você gritar por alguma certeza e convicções. Essa deveria ser a atitude da igreja, olha só, que realmente percebeu o que aconteceu na cruz. O dia de ceia eu tinha que estar gritando, aleluia, bem alto, louvado seja Deus, porque eu não vou me reencarnar, eu não vou ter que passar por todo um processo, eu não vou ter que entrar no purgatório, eu vou direto para o céu, porque a palavra de Deus é quem diz, e a palavra de Deus é verdade. Por isso que o livro de Hebreus é um livro que eu e você deveríamos ler. Pastor, eu quero ler a Bíblia, onde começa? Leia Hebreus. Tem alguns termos meio estranhos, mas olha, uma nova lei foi escrita no meu coração, no seu coração. Creia nisto. Aquela cruz, meu amado, não foi só para o Mel Gibson filmar e todo mundo ir no cinema chorar. Aquela cruz, por isso que nós cristãos pegamos e entendemos que ela está vazia, porque Ele morreu pelo seu pecado, e Ele vai lá no inferno. Isso aqui é fantástico, né? Ele chega lá no inferno, os capetas me dá o nome de todo mundo da Monte Hebron agora. Que Monte Hebron? Daqui 22 mil anos, né? mais, vai aparecer me dá aqui agora. Aí ele fala, me dá dos cilinhas aqui, esse aqui vai ter um tratamento especial. E ele vai e ele pega os nossos nomes. E aí ele pega esses nomes e fala para a turma dele, olha, eu vou subindo com os nossos nomes. Por isso que João 17 fala, aqueles que ainda não vieram, mas irão crer em ti. Não, Jesus segurando, né, a roupinha de Jesus, não suba não. Aí Jesus fala, se eu não subir, ele não vem. E se ele não vier, eu não consigo preparar um lugar para vocês. Opa, então vamos largar. E ele sobe. Aí ele chega lá, todo mundo, dança Jesus, quanto tempo, ai que saudade. Não, os anjos talvez devem ter perguntado assim, o senhor terminou a obra lá? Jesus deve ter falado, não.
E agora? Eu tenho a igreja para terminar a minha obra. Ah, mas João, aquele manhozinho, dengozinho, quem que vai ficar do teu lado direito? Sou eu, Jesus. Tomé, aquele cara que não acreditou, Pedro que te negou, e onde é que estavam os outros discípulos? Aí Jesus fala assim, eu só tenho esses. Meu amado, eu e você, com todas as limitações, com todos os erros, com todas as questões, não estou falando para você permanecer, nós precisamos melhorar. Deus conta com a gente. E não é para salvar o mundo, é salvar a política de Uberlândia. Não, talvez é para você lá no teu emprego, junto aos seus companheiros, você olha, Deus te abençoe. Talvez é você trazer, como nós temos feito aqui, cesta básica. Essa semana entrou muitos acessórios, e já avisei o pessoal que amanhã eles vão ter cordinha, vão ter umas coisinhas a mais para fazer o Pilates. E, Oscar, entrou uns negócios, tatame para a gente fazer o karatê. Entrou pouco, mas... Tá? Meu amado, é assim que a igreja se movimenta. Porque às vezes nós achamos que a igreja precisa de milhões. Não, a igreja precisa da minha vida e da sua vida fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer. Pastor, eu vou dar o meu carrão para a igreja, você vai ficar feliz? Eu não. Agora, você me der o carro com IPTU pago e IPVA, talvez, mas eu não vou ficar feliz assim mesmo. Por que você vai dar? Pastor, eu estava orando e eu senti de Deus. Meu amado, quantas vezes a pessoa já vê que entregar coisa, eu pego, coloco de volta, você vai orar durante 15 dias. Por quê? Se depois de 15 dias você ainda sentir que é Deus e não mudar, aí você entrega esse objeto. Caso contrário, é emoção. Nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, precisamos avançar e reconhecer. Mas parece que o problema da igreja está no quê? No entendimento do pecado original. E aqui, meu irmão, já indo para o final, vou te fazer uma pergunta. O que é o pecado original? Né? Você pode ser bonitão que nem eu, inteligente, você pode ser tudo. Mas se você não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Sabe aquele cara bonitinho, parecido com o Brad Pitt? Se não tiver Jesus, vai para o inferno. Já viu aquela menina, se não tiver Jesus, vai para o inferno. Já viu aquele parente maravilhoso, se não tiver Jesus, vai para o inferno. O problema todo, meu amado, é que nós não vamos respeitar a fé. Não, respeitar a fé nós temos, não. A religião, tudo bem, mas a fé, nós temos uma verdade, que é a palavra de Deus. Eu não preciso convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Quando nós evangelizamos os góticos lá no cemitério Água Verde, que a gente ia de madrugada evangelizar aquele pessoal preto, amado, eu já contei algumas histórias, mas às vezes somente uma atitude mudava tudo. Já contei daquela pessoa que me ajudou a abrir a casa de recuperação lá na Avenida Iguaçu, esquina com a Buenos Aires, em Curitiba, que era um ponto, né, de prostituição. 3 horas da manhã, Deus falou, volta o carro, que aquela pessoa é minha, eu quero resgatar. Eu falei, Deus, esse horário, ninguém vai acreditar que eu estou evangelizando. Eu já contei que eu peguei uma Bíblia, botei o meu cartão, fiz a volta, baixei o vidro, ela veio, porque viu aquele cara bonitão no carro, né, sem brinco. Aí eu joguei a Bíblia na cara dela, pum, isso, vazei. Uns 15 dias, talvez, ela me procurou, porque tinha o meu cartão lá. E foi ela que me ajudou a começar uma casa de recuperação em Curitiba. Porque ela sabia o que Deus fez, porque ela sabia o que era o pecado original. Nós precisamos entender essas questões. Essa casa está lá, as outras igrejas que eu já abri estão funcionando, só a Monte Hebron de Curitiba que se juntou com a do Farlo. Pastor, o que o senhor tem no seu nome? O meu RG. Uma vez um pastor perguntou, quantos membros o senhor tem? 4. Cada pessoa tem só 4 membros do corpo, né? Não, mas quantas ovelhas? Não tem nenhuma, Jesus tem algumas. Então, não precisa entender. E alegra-te, avançando. Olha que palavra, chamar. A etimologia dessa palavra é a mesma etimologia da palavra chamar. Se Deus chama, eu e você deveríamos nos alegrar. Olha que coisa tremenda. Procurar motivos. Só que aqui está um verbo que a gente chama no hebraico ativo, com atividade, no futuro. Ou seja, movimenta-se, movimenta as águas. Mas vamos aqui que eu quero que você pare para pensar. A ideia dessa palavra é que eu e você vamos procurar motivos para se alegrar. Meu amado, o pessimismo está tão grande que as pessoas procuram mais motivos para reclamar do que motivos para se alegrar. Ah, meu casamento não dá mais porque ele ou porque ela, papapá, papapá. Sabe uma das coisas mais comuns no processo terapêutico? A pessoa chega, me chama de doutora, doutora,
minha vida está uma porcaria, não tem mais sentido, eu penso em matar, porque minha vida Eu falei assim, ué, se não tem sentido, é uma porcaria, acho que matar é a solução, né? Que isso? Eu falei, ué, mas não é isso que você está falando? Porque às vezes a gente precisa escutar o que a gente está falando. O teu casamento está nesse grau? Não, não, não. Ele é esse bicho papão? Não, não, até que ele é bom aqui. Então por que você não vê essas coisas? Minha mulher é uma chata. Não, mas ela, em tudo. Ela cuida da casa, ela prepara o teu alimento. Porque o homem, não vamos falar aqui, né, porque tem criança. O homem só reclama por causa de uma coisa. O resto pode estar afundando, mas se aquilo lá não tiver, sabe? Às vezes nós precisamos olhar e dizer, peraí, será que é isso? E nós precisamos avançar. Então, às vezes pensamos que será que o Senhor irá derramar uma alegria sobrenatural? Deus, não. É eu e você que vamos todo dia acordar, os Indianas Gospel, dizer, eu quero hoje me alegrar no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas é aquilo que eu falo. Vocês vão me escutar aqui, a voz sus fala assim, você sempre fala isso, a voz sus, vou continuar. Porque quando eu acordo de manhã, e agora amanhã eu vou voltar a correr, tá, gente? Então, quando eu acordo 5h15, o que eu sei? Quando o sol, às vezes o sol não nasceu, mas quando o sol começa a aparecer esses primeiros raios, eu falo, uau, a misericórdia está vindo. E junto com ela, a justiça e a bondade. Pronto. Daquilo que eu já falei, o que vai acontecer na quarta-feira? Eu não sei. Mas a justiça e a bondade do Senhor estarão sobre a minha vida. O que vai acontecer amanhã? O cálice vai embora. Não, mas tá bom. Mas fora isso, o que vai acontecer amanhã? A misericórdia, a justiça e a bondade do Senhor estarão sobre a minha vida. Devemos buscar as verdades da palavra de Deus, e isso serve de base para a nossa alegria. Meu amado, entenda bem, Deus não prometeu casa em condomínio, nem barraco. Deus não prometeu carro X, eu sou ruim para marca de carro, tá? Carro X ou carro Y. Tá? O que Deus prometeu é paz que excede a todo entendimento. E talvez Deus pode te dar capacitação para conquistar riqueza. Mas é um versículo na Bíblia que eu e você deveríamos orar. Deuteronômio capítulo 8. Leia todo lá. O que ele fala? E eu posso te ensinar a ganhar riqueza. Então Deus, eu sou uma pessoa inteligente, abri um bom negócio, está ganhando um bom dinheiro, mas Deus pode ajudar ele a multiplicar aquilo. E quando isso acontecer, ele vai ser o quê? Aí que está a questão. Vai ser um bestalhado, arrogante, ou ele vai ser uma pessoa que fala assim, uau, Deus tem sido fiel, o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que eu vou falar não precisa, que eu já pedi para uma pessoa que eu tenho liberdade, tá? Essa semana iria faltar 2 cestas. Ontem tinha uma pessoa aqui, eu falei, amado, eu sei que você sempre gosta de contribuir com você. Pastor, amanhã está aí. E vocês não sabem o que é essas pessoas vinham aí buscar cesta, saindo felizes, com uma cesta. Vocês não sabem o que é, eu já falei, os pessoal de rua entrando aqui, e quando o Talvani, olha, esse teu maridão é o máximo, né? Porque ele pegou, me facilitou, e eu ficava tentando achar sabonete, ele pegou um saquinho, juntou. Shampoo, condicionador e sabonetinho, e fez vários saquinhos. Então a pessoa vem aqui, eu só dou saquinho agora. Ela vai para o banheiro prático. Temos toalhas, só não temos camisetas e bermudas, tá? Acabou. A roupa de mulheres também precisa, mas tem que ser magrinha, que nem a Esther assim. Toda roupa é magrinha. Mas voltando aqui, me perdi um pouquinho, desculpa, é que às vezes me empolgo. Então, olha a paráfrase que eu vou fazer, roubando, né? Penso, logo existo. Sabe, a frase do cristão deveria ser essa: medito, logo me alegro. Eu medito nas coisas que Deus tem feito, por isso eu me alegro. Eu olho e vejo o que Deus prometeu. Eu faço isso pela vida, vou contar, me expor um pouco. Faço isso pela vida dos meus filhos. Porque eu sei o dia que eles foram apresentados. Eu sei o dia que eu orei por eles. E esses dias eu peguei o cálice no colo e eu batava a mão lá e orava. Deus, eu profetizo. Sabe por quê, meu amado? A Assembleia de Deus, as mulheres do círculo de oração, falam que o meu sobrenome é oração. Silas Oração, eles me conhecem. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio que tem coisas que nós não podemos fazer. Dá para você viver a vida do seu filho? Bater em determinadas pessoas adianta? Tem filho que é lesado, no bom sentido. Ele é inteligente para tudo, é fantástico. Mas,
Vai bater? Não, Senhor, tenha misericórdia, me dê paciência. Porque às vezes é isso que nós vamos trabalhar. Então medita. Medita nas coisas boas que Deus tem feito. Medita naquilo que Deus já trouxe. Porque eis que venho e habitarei na palavra Super Bowl. Aqui, ó, venho trazer, juntar, aproximar, vir para dentro. Eu gosto muito dessa palavra no hebraico. Que Deus está falando, eu não apenas vou vir para você, Silas, eu vou vir para dentro do teu mundo, eu vou vir para dentro de você e vou, admirável mundo do Silas, não é o mundo novo não, admirável mundo do Silas, eu vou entrar, eu vou fazer parte, desde que você deixe. Uma das passagens que eu acho lindo que é usado para evangelismo, e não é para evangelismo, porque aquilo lá foi escrito para a igreja, eis que estou à porta e bato. Meu amado, entenda bem, eu espero que não aconteça isso na Monte Hebrão. Tem igreja que Jesus está do lado de fora, batendo. Você já pensou se Jesus viesse em alguma igreja e ele resolvesse, eu vou entrar como operário padrão, Vou entrar com uma roupa mais simples. Será que ele seria bem recebido? Se ele viesse de bicicleta, será que ele seria bem recebido? Porque tem igreja, se ele chegar com determinados veículos, uau, quem é esse visitante aí? É aquilo que eu falo, meu amado. O avião cai e todo mundo sabe o artista que morreu, mas ninguém sabe o nome do piloto e da família do piloto. Aquele empresário se converte, todo mundo sabe que ele se converteu, mas ninguém fala do motorista que levou ele, que também se converteu. Nós precisamos mudar, sabe que quando Deus quer nos trazer, nos juntar, Ele quer também mudar os nossos valores existenciais. O próprio Deus promete que virá para habitar, se instalar na minha vida e na sua vida. Então deixa, esse estou à porta e bato. Permita. Zacarias demonstrou através das visões que Deus abandonou a religiosidade do templo, mas não as promessas do templo. Ah, pastor, mas tinha promessa no templo? Uau! Ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se você avançar mais, toda oração que se fizer deste lugar, sabe por que até hoje os judeus vão no Muro da Lamentação, que é o último pedaço do templo, por causa desse versículo? Está certo que eles, ok, mas não importa, eles acreditam. Às vezes a gente precisa um pouco, aqui sim, olha a contradição do pastor Silas, aqui a gente precisa de um pouco de religiosidade. Dizer, Senhor, eu vou lá, porque lá quando tiver ministração, quando tiver o cantar, eu sei que Deus, o Senhor vai se mover nesse lugar, porque eu creio que é aquilo que Deus. Então, meu amado, para encerrar, temos motivos para cantar, pois em Cristo, esse Deus habita em nossos corações. Meu amado, todo domingo deveria ser domingo de ceia, todo domingo, de reflexão, daquilo que foi feito na cruz do Calvário, mas não podemos fazer, então, que eu e você possamos refletir nisso. Abaixa a sua cabeça. Eu não sei qual parte da mensagem mexeu na tua vida. Pai querido, o Senhor sabe que algumas coisas foram faladas, aquilo que foi falado na carne, caia por terra, mas aquilo que foi palavra que o Senhor realmente quis que viesse ao entendimento, do nosso entendimento, Senhor. Que essas palavras se tornem rema em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.